aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de História Geral? Desta vez, nós vamos falar sobre os hebreus. Os hebreus são originários da Mesopotâmia e constituíam uma tribo de pastores nômades e semitas que migrou e sedentarizou-se em Canaã, ou como queira, Terra Prometida. Os hebreus chegaram lá em Canaã por volta de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo e depararam-se com os cananeus, com os filisteus, que eram povos da vizinhança ali, eram seus vizinhos, tudo bem? E claro que isso, evidentemente, vai acabar por desencadear uma série de conflitos, rebeliões, revoltas, instabilidade política, tudo bem? Podemos dividir ainda a história do povo hebreu, em fases históricas, a saber, patriarcado, juizado, monarquia, cisma e diáspora. Vale lembrar que alguns livros nem citam as duas últimas fases históricas, no caso, cisma e diáspora. Vamos começar inicialmente pelo patriarcado. Já digo de antemão que eu vou citar alguns anos, datas, mas não é para decorar isso. É apenas a título de cronologia, para eu ter uma sequência esquematizado, para não ficar perdido. Mas não é necessário decorar. Eu só vou falar para ficar completo e também por uma questão de cronologia, tá? Bom, no caso, o patriarcado vai de 2000 anos antes de Cristo até 1250 anos antes de Cristo, tá? Vamos tentar entender. Quando eu falo patriarcado me remete à ideia de patriarca, de sociedade patriarcal, certo? Então, o patriarca é uma figura imponente, que se impõe e tudo mais. Exatamente isso. Quando você pega a Bíblia para ler, lá no Antigo Testamento, você vai constatar essa história, que o primeiro grande patriarca hebreu foi, na verdade, um cidadão chamado Abraão. Abraão foi o primeiro grande patriarca hebreu. Aí você me pergunta, e daí? O que tem que ele foi o grande patriarca hebreu? O que ele fez de importante? Simplesmente, Abraão conduziu, guiou, liderou o povo hebreu para a região de Canaã, para a Terra Prometida. Os seus sucessores foram, no caso, Isaac e Jacó. O Jacó também é chamado de Israel. O Jacó, ele tem uma grande relevância histórica por conta dos filhos que ele teve, ele teve 12 descendentes, e esses 12 descendentes acabaram por constituir as 12 tribos de Israel. É chamado de Israel justamente porque o Jacó também assim o era chamado, tudo bem? Tá, e aí, lá no século 18 a.C., os hebreus foram embora de Canaã, abandonaram literalmente, raparam fora, picaram a mula, não quiseram mais ficar lá em Canaã. Aí você me pergunta, mas por que os hebreus foram embora de Canaã? Simples, por causa de condições climáticas, condições geopolíticas, climáticas por causa da seca que atingiu a região. E geopolítica por causa das revoltas, dos conflitos com os seus vizinhos, no caso cananeus e filisteus. Diante desta situação, os hebreus simplesmente saem de Canaã e vão em direção ao delta do rio Nilo. Só que lá eles se deram mal. Por quê? Porque eles permaneceram como escravos durante 400 anos. Tem livros que falam 200, outros 300, mas vamos adotar um posicionamento. 400 anos, os hebreus permaneceram como escravos, foram escravizados no Egito, tá? Bom, e eles foram, mas por que eles foram para o Egito? Porque eles aproveitaram-se do fato do Egito estar sendo invadido pelos Hicsos, tá? Bom, enfim, passando os 400 anos, tudo mais, lá no século 13 a.C., os hebreus retornaram para Canaã, foi o famoso êxodo. E claro, que este retorno, foi com muito sacrifício, foi penoso, foi árduo, trabalhoso, porque eles peregrinaram durante 40 anos pelo deserto da Península do Sinai e tudo mais, sob a liderança de Moisés.
Moisés é muito importante porque foi exatamente neste período que ele teria recebido de Deus, né, a lei dos 10 mandamentos, né? Que seria uma espécie de código de leis baseado na moral concebida por Moisés, tá? Bom, e aí Moisés chega em Canaã, só que ele acaba morrendo e acaba sendo sucedido por Josué. Com isso, encerra o patriarcado, ou era dos patriarcas. Inicia-se um outro período, uma outra fase histórica conhecida como juizado, que vai, né, no caso de 1250 anos antes de Cristo até 1010 anos antes de Cristo. Vou fazer o mesmo raciocínio que eu fiz lá no patriarcado. Quando eu falo juizado, juizado me lembra a palavra juiz. Juiz me lembra a ideia de uma pessoa que vai equilibrar a situação, né, que vai se impor, né, que vai adotar uma postura, né, uma postura de imposição, né, de controle, de equilíbrio, não é? É a figura do juiz. E aí, nesse período vão se destacar vários juízes. Podemos citar vários aqui, ficar o dia inteiro falando, mas isso não é, né, válido no momento, não é oportuno, né? Mas podemos citar a exemplo de, né, a título de exemplificação, a Sansão, que não é o Sansão da Mônica, pelo amor de Deus, Samuel, Gideão, Jefté, enfim, foram vários os juízes desse período, tá? Mas você me pergunta, mas por que houve juízes nesse período? Justamente por causa da presença de filisteus no litoral da região. E claro que isso representa uma ameaça, né? Claro que isso vai desencadear uma série de conflitos. E diante deste cenário geopolítico, torna-se necessário a presença do juiz. E no caso, um juiz muito importante foi o tal do Samuel. Porque esse Samuel, ele buscou acentuar, né, a unidade política, né, buscou fortalecer o povo hebreu. Tanto que ele acaba, né, impondo a monarquia, que no caso vai ser a próxima fase histórica dos hebreus, tá? A monarquia, no caso, vai, né, vai de 1010 anos antes de Cristo até 935 anos antes de Cristo. No caso da monarquia, o mesmo raciocínio. Arquia é o poder, mono de uma pessoa só. É o poder de uma pessoa só. O primeiro monarca foi um tal de Saul, né? Que assumiu o poder em 1010 anos antes de Cristo. Apesar de ter sido o primeiro grande monarca, ele não tem tanta relevância histórica. Não estou dizendo que ele não é importante. Estou dizendo apenas que ele não tem tanta importância quando comparado com os demais monarcas, tá? Mas por que o Saul não teve tanta importância? Porque ele foi derrotado, né, pelos filisteus. A gente lembra sempre de uma pessoa que é vitoriosa e não de uma pessoa derrotada, tá? Então por isso que ele não fica tão conhecido. Mas claro que ele teve a sua importância histórica. Tanto que ele acaba cometendo um suicídio, tá? Depois do Saul vem o Davi, tá? O Davi, ele é muito importante, ele realiza várias coisas importantes. Primeiro, ele tem uma vitória expressiva, emblemática sobre os filisteus. Isso representa, né, a força, poder, astúcia, né? Então ele teve grande importância. No caso, quem? Davi. É claro que ele não se restringiu apenas a uma vitória contra os filisteus. Ele também organizou um exército permanente, ele organizou uma máquina estatal burocrática. Além do mais, ele transferiu a capital para Jerusalém. E claro que ele realizou uma considerável expansão territorial através de guerras, através de conquistas. Você quer mais o quê? O cara conquista territórios através de guerras e conquistas, o cara sai vitorioso contra os filisteus, organiza um exército permanente, organiza uma máquina estatal burocrática, transfere a capital para Jerusalém. Então é claro que ele é importante, o nome dele é Davi, certo? Então primeiro foi o Saul, depois vem o Davi, depois vem o Salomão. Apesar do Davi ter realizado uma série de coisas, quem se torna mais conhecido mesmo vai ser um cidadão chamado de Salomão. Salomão, tá? O Salomão, diga-se de passagem, né, tem o seu governo, não é governo, mas tem sei lá, como que eu posso dizer, tem a sua passagem pelo povo hebreu
no intervalo de tempo de 966 anos antes de Cristo até 935 anos antes de Cristo. E é exatamente em 935 anos antes de Cristo, né, que termina a monarquia e começa outro período, a outra fase histórica, que ficou conhecida como cisma. Tá, mas por que o Salomão é tão importante? Por que o auge da civilização hebraica se dá no Salomão, no governo de Salomão? Por quê? Por quê? Simples, por causa que ele vai cobrar uma série de impostos, né? Ele cobra impostos da população, enfim, ele consegue arrecadar, ele consegue amealhar dinheiro. E quando você tem dinheiro na mão, é claro que você vai permitir o que? O enriquecimento do reino, né? Você vai permitir a construção de grandes obras. No caso, a grande obra desse período é o Templo de Jerusalém, onde estão contidas as tábuas em que estão, né, a lei dos 10 mandamentos, tá? Salomão fica conhecido pelo caráter exótico da sua monarquia, que muito se assemelhava, né, aos modelos teocráticos egípcio, babilônico, tá? Então isso é muito importante. Só que o que vai acontecer? O Salomão vai morrer, claro, né? E aí vai gerar uma crise na sucessão, e aí isso gera, no caso, uma cisma, né? E aí, né, com isso, inicia-se a outra fase histórica que ficou conhecida justamente como cisma, que inicia-se em 926 anos antes de Cristo, tá? Bom, na cisma, nós tivemos uma divisão em dois reinos. É simples, pessoal, prestem atenção. Nós tivemos de um lado o reino de Israel e de outro lado o reino de Judá. O reino de Israel ficava ao norte, era constituído por 10 tribos e a capital era Samaria. Era mais urbano, portanto, né, dotado de práticas comerciais, só que esse reino de Israel que ficava ao norte, ele não se manteve fiel, né, ao monoteísmo, ele acaba incorporando outras práticas estrangeiras. E aí, em 722 anos antes de Cristo, né, o reino de Israel vai ser invadido por Sargão II, que era o rei dos assírios. Cuidado, Sargão II não é Sargão I, porque Sargão II foi rei dos assírios. Sargão I foi rei dos acádios. Lembram-se disso? Tá. Então isso era o reino de Israel. O outro reino era o reino de Judá, que era exatamente o contrário. Ficava ao sul, né? A capital era Jerusalém, era mais ruralizado, uma economia agropastoril, tá? E aí também vai ser invadido, vai sofrer uma série de invasões. No século VII a.C. vai ser invadido pelos assírios. Aí mais tarde pelos babilônios de Nabucodonosor, no caso em 587 anos antes de Cristo. Aí depois eles vão ser escravizados, né? Vão permanecer vão ficar presos lá no cativeiro da Babilônia, né, e serão libertados somente em 539 anos antes de Cristo pelo Ciro, que era o rei da Pérsia. Então sofre uma série de invasões, né, assírios, babilônios, persas, mais tarde pelos macedônios de Alexandre, né, e aí depois vai ter a dominação romana, tá? Bom, e aí termina o cisma e começa uma outra fase histórica, que é, no caso, a diáspora, que acontece em 70 depois de Cristo. A diáspora, como o próprio nome fala, né, sugere, é uma dispersão, uma disseminação. Por quê? Porque Jerusalém vai ser completamente destruída, tá? Invadida. E isso acaba por desencadear a dispersão, né, do povo aí, né, do povo hebreu, que é a diáspora hebraica, tá? Em 70 depois de Cristo. E aí quem vai ordenar, quem vai mandar, né, essa invasão vai ser quem? Vai ser Vespasiano, mas quem executa de fato vai ser, né, o Tito, que eram generais romanos. Bom, e aí eles vão se espalhar e tudo mais, e aí nós vamos ter alguns aspectos complementares para serem esclarecidos. Primeiro que o povo hebreu passa por um processo de evolução, no caso, a era dos patriarcas, a era dos juízes e a era dos monarcas, né? Ou seja, patriarcado, juizado e monarquia. E claro, né, que além disso, né, dessa evolução
o modelo era teocrático, né, uma organização política de forte influência religiosa, e partiu de um modelo descentralizado para um modelo centralizado, tá? Bom, claro, né, era a religião monoteísta, né, era o monoteísmo, né, era a única exceção dentro do mundo antigo, a crença num Deus único, Jeová ou Yahvé, né, e aí também a doutrina era conhecida como lei ou Torá, né, que era o Pentateuco do Antigo Testamento, tá? Muito obrigado!